Fala galera, Gui Ferraro chegando aqui com mais um na cena e hoje falaremos de por que amamos Stranger Things. O meu personagem favorito é o Dustin e a Max. Eu gosto muito deles. E você? Conta pra mim, qual o seu personagem favorito dessa série gigantesca, estratosférica? Seguimos! E é isso, hoje é um episódio diferente, assim, eu não vou falar tanto da história da série, a terceira temporada, a quarta temporada, não é um episódio focado na trama, na temporada. É um episódio pra gente conversar um pouco sobre por que a gente gosta tanto de Stranger Things, por que a gente gosta de séries também, no caso, né? Então vou falar pra vocês um pouco sobre o porquê, na minha opinião, por que a gente gosta tanto de Stranger Things, baseado em algumas ideias que eu tenho sobre storytelling e narrativa. Acho que, primeiro, a gente gosta sempre de uma série, a gente se apaixona... Por que a gente se apaixona por uma série? Não é exatamente pela trama em si. A trama, né, que é a sinopse da história, a motivação... bandido tem que salvar a cidade, ladrão rouba banco para poder salvar filho, coisas assim. Stranger Things, né? Crianças precisam salvar o mundo. Então, assim, não é exatamente por causa disso, mas também é por causa disso, né? Se apaixona primeiramente pelos personagens, né? Geralmente os personagens principais, porque são aqueles personagens que estão encarregados de levar o enredo da série pra gente, né? Então a gente se apaixona por esses personagens, porque eles são a visão daquele universo, daquele mundo pra gente, tá? Então a gente vai ter uma identificação muito grande com eles. Então a gente vai sofrer com eles, vai viver com eles e vai se dedicar com eles aqueles momentos, aqueles dias, aquelas horas. E é por isso que as séries pegam tão bem, porque quanto melhor escrito esses personagens, quanto mais profundos, quanto mais interessantes, dramáticos, falhos, mais reais eles vão ficar e mais humanos, mais gostáveis, né? Porque a gente sabe que no mundo todo mundo erra, né? Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem problemas, né? Por mais rico que você seja, você vai ter uma dor de cabeça, você pode ter um problema de saúde, você pode ter um problema com a sua irmã, com seu pai, com a sua mulher, com seu ex-marido, com sua ex-mulher, com seu ex-namorado. Então, você sabe que a vida, ela te dá problemas, e esses problemas, né, são o que fazem a gente humanizar os personagens, humanizar, né, igualar as relações entre eu e vocês e eu, né, no caso, aquele que a gente está vendo e aquele que recebe, né. Então, assim, é bem interessante, na minha opinião, essas ideias, né? Porque a trama, ela faz com que você se engaje, mas você volta para ver o que está acontecendo com aquele personagem, o que está acontecendo com aquele moço. E assim a gente chega no Stranger Things, né? Por que o Stranger Things ele é tão amado, tão adorado pela todo mundo, né? Porque o Stranger Things, ele, além de ser uma série que também pega a nostalgia, né, de muitas coisas, principalmente a gente que vive num momento de muito nostálgico, relacionado especialmente aos anos 80, todo mundo já passou pela fase de adolescência, né? Todo mundo já teve, ou está em adolescente, né? Como muita gente está assistindo, está adolescente. Então, assim, a gente sabe como é ser adolescente. E sabe as aventuras, os problemas, os sentimentos, né? A incerteza, toda a desconfiança, toda a imaturidade que tem os adolescentes. Tudo isso já aconteceu, né, com você,
comigo, com eles, com aqueles, né, com nós. Então, assim, o Stranger Things, ele criou, né, os irmãos Duffers, eles criaram personagens que são o grande ponto-chave da série. Não é nem necessariamente o tema de horror, o tema nostálgico, a ficção científica, é os personagens, né? O Justin, o Mike, o Will, o Lucas, a Maxie, a Eleven, né? O Steve, toda essa galera. Eles são a coisa rica do Stranger Things. Eles são o pavio que acende e faz a gente voltar para querer ver. Por quê? Porque eles são muito humanos, são muito calcados na realidade. A gente já sentiu coisas parecidas com o que eles sentiram, né? Tanto as coisas boas como as coisas ruins, né? A gente já teve uma namorada distante ou já passou por uma relação distante de paixão e sentimento, como o Dustin. A gente já teve uma namoradinha na escola, como o Lucas. A gente já quis flertar com uma namorada perigosa e maluca, ou como o Mike. A gente gosta de jogar jogos ou não, como RPG. Né? A gente tem um lado um pouco mais nerd, ou não tem, né? A gente tem um lado às vezes esportista, como o Lucas tem nessa última temporada, e quer tentar ser um pouco mais tradicional. Então, assim, a gente já teve um namoro complexo, como a Nancy e o Steve no começo da temporada. A gente conhece pessoas que já foi babaca como o Steve. A gente às vezes já foi babaca como o Steve. E assim por diante, né? Então, assim, são as relações e as interpretações desses personagens e toda a sua forma de ligar isso com os espectadores, de mostrar isso, de sentimentalizar, de humanizar, de dramatizar, de mostrar isso, uma realidade muito rica, muito interessante, muito profunda, com vários personagens. Eles passam por diversas etapas da vida, né? Eles começam com acho que 11, eles estão com 15, 16 anos, bem parecido de certa forma com a Harry Potter e a série do Harry Potter, né? Ele vai passando por várias pequenas etapas da vida dele, né? O que é muito interessante também, como ele vai crescendo virando um homem, né? E aqui as crianças vão saindo dessa fase de adolescentes para virar pós-adolescentes. E também a gente tem a questão muito interessante dessa realidade, né? De como construir isso, né? Porque assim, é fácil você falar, pô, é isso, né? Mas como construir, né? Então a memória, né? Ter vivido isso é muito interessante, né, para eles. E eles usam isso com a nostalgia, né? Com o que eles passaram com os irmãos Duffer, né? Com o que eles passaram de vivência, né? Então assim, por isso que muitas vezes a gente fala que toda a série é sobre, né, filme ou história, tem a ver com o autor. É difícil não ter a ver com o autor. Alguma coisa do autor tem ali, por mais que ele possa não saber o que é, mas tem alguma vivência do autor. Porque ele está pondo ali sentimentos, ideias que deslumbraram, que rodaram a cabeça dele, que viveram ali durante algum tempo, rapidamente, prolongadamente, né? Isso faz com que isso esteja também nos personagens de Stranger Things, né? Faz com que a gente se assemelhe aos personagens muito bem criados, muito bem desenvolvidos, né? E eu acho que é isso que é interessante, porque assim, eu gosto de ver eles se divertindo, eles discutindo coisas inúteis, eles fazendo paralelos com RPG, com literatura, com música, sabe? Porque por mais que a gente saiba que às vezes é um pouquinho de forçação para dar uma nostalgia, a gente também faz isso, né, na vida real, né? A gente falava de cultura, de esporte, de coisas do dia a dia que a gente via na TV, a gente imitava os Trapalhões, a gente imitava
programa da tiazinha, a gente fazia coisas assim, né? Tô pegando as minhas referências dos anos 90, né? Eu nasci em 80 nos anos 80, mas eu já nasci no final. Quando eu cresci, eu já estava nos anos 90. Então, a gente pega essas referências, né? E traz para a vida e traz para a tela, né? Isso que é muito legal, né? É o grande acerto, é saber encaixar isso no dia a dia dos personagens e no amadurecimento e na transformação. E mostrar isso de uma forma com que seja simples e humana, né? E tudo isso vai crescendo de uma maneira que os personagens vão funcionando nesse fio entre começo, meio e fim da série. Porque a gente tá lá assistindo e eu gosto de ver essas coisas. Eu não ligo se o episódio é um pouco maior, porque a gente vai ver uma missão da Eleven na cidade para falar com a Seven, ou um rolê na casa da namorada do Dusty, que é lá no fim do mundo, e eles estão lá, e aquela casa é meio maluca, as crianças tudo atuando, aí o Dude lá com a mina no furgão. Isso é legal, porque isso é o que eu quero ver, né? Lógico, a trama principal, Vecna, bicho pegando, o horror, a tensão, o drama, isso a gente sabe que o bicho vai pegar, que as coisas vão acontecer. Mas não é só isso que é legal, né? É toda essa construção que faz com que a gente se reflita nessas crianças e pense, poxa, a gente realmente viveu isso. Pô, eu queria ter vivido isso, né? Queria ter vivido uma aventura. Muitas crianças queriam ter vivido aventuras assim como eles. Talvez não aterrorizantes como essa, mas queriam ter vivido certas aventuras, né? A gente brincava de pirata, brincava de fantasia, de médico, de polícia ladrão, né? De pega-pega. São aventuras simples, mas são aventuras, né? Que a gente tinha, que a gente tem, né? Então, assim, especialmente quem viveu nos anos 80 e anos 90, pegou com muita facilidade alguns bairros, algumas cidadezinhas, alguns lugares que a gente pôde desfrutar de viver essas coisas na rua, com os amigos, né? Então, isso é o grande encaixe da série com os personagens e com a gente, comigo, com você, é trazer a realidade, o sentimento, o drama e também a nostalgia. É um encaixe de tudo isso. Então, assim, o Stranger Things, no fundo, é uma série sobre personagens, tá? Sobre grandes personagens que estão vivendo num mundo real, a fantasia real, e que isso reflete exatamente sentimentos muito intrigantes, interessantes na gente, seja de nostalgia, seja de emoções intensas, seja de recordações, seja de tristeza, de alegria, né? Porque a gente gosta de ver aquelas crianças no dia a dia. A gente quer ver mais daquelas crianças. Então, os personagens de Stranger Things, eles são muito ricos. E todas essas temporadas, e especialmente nessas duas, e principalmente nessa última, eu acho que eles conseguiram criar um fio de profundidade que faz com que a gente enlouqueça, de certa forma, por eles, por querer ver mais, por querer estar junto, por querer assistir direto, né? E esse é o grande acerto. Essa última temporada, ela foi muito forte nisso, muito direta e com uma tensão de horror e de medo muito gigantesca. Então isso enfatizou todo o sentimento que a gente teve de adoração, de carinho, de paixão por esses personagens de 3 temporadas, chegou ao ápice nessa 4ª temporada. Para mim, ela é a melhor temporada de todas por causa disso. Porque eles conseguiram, de maneira muito concisa no seu roteiro, estruturar a história com o sentimento e com os personagens e fazer com que a gente viva tudo isso
nessa temporada e nesses 2 últimos episódios, que são de tirar o fôlego, né? Esse último episódio eu tive que assistir de pé em vários momentos. A parte do Ed, a parte ali final, eu ficava assim, sentava, levantava, sentava, levantava. E é isso. Séries, em especial, somente a longo prazo, né, de mais de uma temporada, 2 temporadas, são cativantes por causa dos personagens. Filmes também, mas as séries é um pouco mais. Talvez eu volte para falar de filmes também outro dia, sobre a questão dos filmes e os personagens. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado um pouco, de ouvir um pouco dessa minha experiência sobre os personagens, sobre Stranger Things. Se inscrevam aí, comentem e divulguem aí pra gente.